Bem-vindo a mais uma aula de Criando Tib em JavaScript. Nessa aula nós vamos aprender a fazer as animações do player, nas 4 direções. E para não tomar tanto seu tempo, se inscreve no canal, deixa aquele like e vem comigo. Então na última aula nós paramos aqui, onde o nosso player já anda para cima e para baixo, e para a esquerda e para a direita. Conforme o player tenta andar, o obstáculo já evita com que ele se mova. Só que a gente não tem animação, nosso player está andando para cima e para baixo, mas ele não está animado. O primeiro passo, nós vamos trocar a sprite do nosso player, pois a nossa sprite é apenas um desenho fixo. Vamos ter que trocar para uma imagem que tenha várias sprites simulando esse movimento. No caso, eu baixei aqui uma imagem que tem esse playerzinho aqui. Você pode ver que é uma sprite de um monstro, ele não é um player, mas ele vai se comportar como se fosse o nosso player. Ele tem 12 sprites e cada sprite tem 3 estágios de animação. Uma é para ele parado e 2 simula o movimento. Então primeiro vamos trocar essa sprite. Pegamos o nome dela, que se chama Sprite Player Motion. Aí vamos lá no nosso código e vamos mudar aonde está a nossa sprite do player. Aqui onde diz define a sprite do player, nós só precisamos trocar o nome da sprite. E vou colocar aqui, ó, Sprite Player Motion. Você pode ver que a nossa sprite ela ficou carregada aqui, mas ela ficou muito pequenininha. Por quê? Porque agora ela pega o tamanho padrão da nossa imagem, que é 64 pixels. E no nosso código não tem nada especificando o tamanho certo do player. Então nós vamos ter que corrigir o tamanho do player e colocar algumas propriedades para fazer a animação. Para isso, nós vamos vir lá na nossa classe do player e aqui nós vamos mudar e adicionar mais uma variável, tá? Essa variável vai ser também um objeto. Essa variável nós vamos chamar ela thisSpriteAnimation, que vai fazer parte da nossa animação, e ela vai ser um objeto que dentro dela vai salvar algumas informações importantes para salvar a animação do nosso player. E aqui dentro da nossa variável SpriteAnimation, nós vamos colocar uma propriedade para salvar em qual direção o nosso player vai estar olhando. Então vamos colocar ela como atual direction e vamos colocar que a posição padrão comece em S. Então, porque o player já começa por padrão olhando para o sul. Aqui embaixo eu também preciso de umas variáveis para salvar a nossa posição X e posição Y do nosso render. Então eu vou colocar aqui como default frame X, eu vou colocar como 0 no inicial, e default frame Y, vou colocar como 0 também. E além de nós termos a posição default do nosso x e y do render, nós vamos ter que ter a atual, pois essa posição x e y ela vai ficar trocando a cada frame fazendo uma animação. Então, para eu saber em qual que ela está, eu tenho que colocar aqui então o nosso frame chamado atual frame x, vou colocar em 0, e o atual frame y. Vai salvar também, vou deixar em 0 por enquanto. Ou seja, aqui pega o atual, que estiver no momento, e aqui ele pega o padrão. E aqui embaixo nós vamos ter que colocar um frame que salve a quantos sprites nossa animação deve pular para cada simulação de animação. Porque olha só, nesse exemplo aqui, os nossos sprites eles não estão em sequência, ou seja, um olha para cima, um olha para a direita, outro olha para baixo. E para cada animação eu tenho que pular alguns desenhos. Então aqui eu vou ter que criar uma variável chamada gapFrames, por exemplo, e vou colocar a cada quantos frames, quantas imagens de sprite a nossa animação deve pular. Ou seja, se eu estou no para cima, quantos ele deve pular para chegar no próximo imagem para cima? Se eu estou na imagem para a direita, quantos que ele deve pular até a próxima imagem para a direita? Nós vamos contar aqui, estamos na imagem 1, ele pula 2, pula 3, pula 4. Então, a cada 4 imagenzinhas, ele repete o nosso sprite. Então, eu vou colocar gapFrame, recebe 4. Se a cada 3 spritezinhas a minha imagem se repetia, eu colocaria 3 e assim por diante. Se a cada 2, a cada 8. Então, a gente colocou isso aqui para que, dependendo do seu sprite, você coloque referente aqui o gap. Se a sua imagem for sequencial, você vai colocar aqui como 1, beleza? Nós precisamos também da nossa velocidade de animação. Eu vou colocar aqui como Speed Animation e vai receber 1.
E aqui embaixo nós precisamos salvar o total máximo dos nossos sprites, ou seja, quantas imagenzinhas, né, o nosso player tem no total. Nesse caso aqui é 12. Então eu vou colocar uma variável chamada maxFrames e vou colocar como 12. E para ter certeza que você entendeu, eu vou comentar cada uma dessas propriedades colocando qual é a função dela. Define a direção atual do player. Aqui no default frame x eu vou colocar define a posição padrão do render x. Vou copiar e aqui embaixo eu vou colocar que é a mesma coisa, só que do frame do render y. Aqui embaixo é salva a posição atual do render x. Aí eu vou selecionar, copiar, e aqui embaixo é a mesma coisa, só que para o render y. Aqui no gap frame, ele define a cada quantos sprites devemos pular para cada render. No speed animation, define a velocidade de animação. Por enquanto, não sei se vamos usar. E o max frames define o total de imagens que nosso sprite possui. Então aqui nós finalizamos as propriedades principais para a nossa movimentação no player. Só que você pode ver que aqui embaixo nós temos as informações que pegam o posicionamento do nosso render e o tamanho do nosso player. Se a gente vir aqui no nosso game, o nosso player ele está do tamanho pequeno. E ele está também repetindo, né, alguns frames. Isso porque o tamanho dele já não bate. Vamos voltar aqui no nosso menu principal. E aqui onde define o tamanho do nosso player, tá? Os dados do player, ele está vindo um cálculo referente ao tamanho do SQM padrão. Nós vamos mudar isso para o tamanho específico do nosso sprite, do player, que é 64 por enquanto. E vamos colocar aqui também embaixo por 64, ou seja, o nosso player tem 64 por 64 pixels. Vamos voltar no nosso jogo. Você pode ver que agora ele já mudou o tamanho da nossa sprite, ou seja, nós temos agora o nosso playerzinho aqui. Você lembra que a gente tem, dentro das nossas propriedades do player, a função que a gente colocou aqui, ó, o default frame x e o default frame y. Isso vai definir onde está a nossa posição default do nosso framezinho. Ele estando em 0, ele está pegando a partir daqui, ó, começando em 0, 0. Então nós temos que faça com que esse default ele pegue o player olhando para baixo. Então se a gente quer ele olhando para baixo, ele começa em 0, depois ele vem para 1, depois ele vem para 2. Então nós sabemos que aqui dentro do nosso frame x, nós devemos mudar ele para 2. Vamos salvar e aqui no atual frame, nós também vamos mudar para 2. Pois afinal, ele vai começar, o atual frame vai começar o mesmo que o default, sempre quando começou. Durante o nosso game, esse atual frame ele vai ser modificado. Já o default, ele vai manter o padrão que a gente deixar até que a gente faça alguma atualização. Só que olha só, coloquei 2 e 2 aqui, e se eu salvar e voltar no nosso game, ele ainda está olhando para cima. Isso porque aqui embaixo nós temos que atualizar essas propriedades de onde renderiza o nosso player. Então aqui nós vamos ter que mudar para this.spriteAnimation.atualFrameX, que significa Sprite Animation atual frame x, ele significa 2. Ele vai fazer o quê? Esse 2, eu preciso que ele multiplique, tá? Porque ele é esse player aqui, então ele vai ter que multiplicar pelo tamanho do nosso player. Se ele fica 2, ele fica aqui do lado, ó, onde está o 0. Então, os 2 praticamente ele não muda. Eu preciso que eu multiplique o tamanho do nosso player. Então, 2 vezes o tamanho do player. Para eu conseguir o tamanho do player, eu venho aqui, ó, embaixo onde diz this.render.sw. Aqui eu vou ter a minha largura do player e aqui eu vou ter a minha altura do player. E aqui embaixo eu faço a mesma coisa. Mudo para this sprite animation atual frame y agora vezes this.render.sh, que é a nossa altura. Então ele pega essa propriedade da altura e essa nossa propriedade de largura.
Então aqui entrou como 64 pixels, porque vem daqui, tá bom? Tanto a altura quanto a largura. E aqui ele multiplica pelo nosso atual frame. No caso, o nosso atual frame está em 2, então ele vai fazer 2 vezes 64 e vai pegar esse sprite aqui. E pronto, o nosso player agora já está olhando para baixo. Se a gente quisesse fazer um teste, por exemplo, se eu quisesse o player olhando para a direita, iniciando, basta eu vir aqui e trocar o meu atual frame, tá? E o meu default frame para 1. Quando eu atualizar, o nosso player vem como default olhando para a direita. Beleza? É a partir dessas propriedades que nós vamos fazer a nossa animação. Vou voltar aqui para 2. Já finalizamos a parte do nosso player, tá? Da nossa classe. E agora o resto do código é aqui no nosso main. Então agora, para a gente fazer a função de animação, aqui embaixo mesmo do loop game, eu vou criar uma nova função. Função de animação de sprites. Para a gente criar nossa função de animação, eu vou chamar ela aqui embaixo, function anima sprites. E para essa função de animação, eu vou ter que ter um contador, eu vou ter que ter um acumulador e eu vou ter que ter a velocidade da nossa animação. Então aqui em cima eu já vou colocar algumas variáveis para animação. Por enquanto eu vou colocar aqui em cima, depois a gente vê um lugar melhor. Então eu vou colocar o acumulador, vai receber 0. Vou colocar o nosso count, também recebe 0, que é o nosso contador. E vou colocar let tempo de animação. Vou colocar ele como 1. E agora, aqui dentro da nossa animação, aí você vai perguntar por que eu preciso de um acumulador e de um contador, sendo que os dois às vezes vai estar ali começando em 0, né? A nossa animação ela vai depender do tempo em segundos. Então, para isso, nós vamos ter que criar aqui dentro uma funçãozinha que ela sincroniza a nossa animação com o tempo em milissegundos e não baseado no tempo de loop conforme o processador. Se a gente não faz essa adaptação para que ela se anime conforme o tempo, né, em segundos, pode ocorrer de alguns computador ser mais rápido e essa animação ser um pouco mais forte, mais rápida do que um computador padrão, né? E alguns acaba sendo mais lento. Então, é bom que a gente faça esse padrão de alinhamento da animação referente aos tempos em milissegundos. Para isso, então, eu vou colocar aqui, vou criar aqui uma constante, const, vou chamar ela de current time, ela vai pegar o tempo atual, ela vai receber uma propriedades do próprio JavaScript chamado performance.now, tá? Que ele pega o tempo da performance do atual e joga dentro do nosso current time. E aqui embaixo eu vou chamar uma outra const e vou dar o nome dela de delta time, beleza? Porque é o seguinte, JavaScript não é uma linguagem própria para você fazer jogos, mas se você for ver uma engine, que é uma plataforma específica para jogos, é muito comum você ver a função delta time, onde ela sincroniza qualquer propriedade ou função que você vai usar relacionado ao tempo, né, em milissegundos. Aqui dentro do delta time, eu vou precisar fazer um cálculo do tempo atual com o tempo inicial. Aqui em cima eu acabei esquecendo, eu vou colocar também. Ó. Eu preciso colocar uma variável chamada last time. Essa last time é o tempo anterior. Como ele não iniciou aqui dentro, né? Eu também vou pegar ele como uma performance.now, tá? Então ele vai pegar o tempo atual e aqui embaixo o current time também vai pegar o tempo atual. E ele vai fazer um cálculo aqui dentro, tá? Que cálculo que ele vai fazer? Current time, que seria o tempo atual, menos last time, dividido por 1000. Ou seja, que é 1 segundo, ou seja, 1000 milissegundos. Então, o cálculo que ele vai fazer, ele vai pegar o nosso tempo atual e vai subtrair o nosso tempo anterior e vai dividir por 1000, que ele vai definir o nosso delta time. Tendo em vista que a primeira vez que rodar o nosso last time, ele já vai ter sido carregado aqui em cima. Só que aqui embaixo eu vou precisar atualizar ele, porque cada vez que chamar essa função, o meu last time tem que ser atualizado, ou seja, meu tempo anterior ele vai pegar baseado no que foi o meu tempo atual de agora. Então aqui embaixo eu tenho que colocar last time recebe current time. Então aqui eu vou colocar um comentário como atualiza o last time, tá?
tempo anterior. Então ele atualiza esse tempo anterior pegando o valor do tempo atual. Porque isso aqui vai ser uma função que será chamada em loop, né? Então por ela ser uma função que vai ser chamada em loop, então automaticamente a gente tem que ficar fazendo com que ele fique se atualizando esse last time. E aqui embaixo nós vamos fazer o seguinte, nosso acumulador, que começou em 0, ele vai receber o valor dele mesmo mais o valor do delta time. É como se fosse um contador. Então por isso a gente coloca esse mais igual. Ele vai receber o valor que ele já tem e somar o delta time. Como vai estar em loop, ele vai fazer isso virar um contador, tá? Então vamos colocar aqui, adiciona o valor do delta time no acumulador. Então aqui embaixo nós vamos fazer uma verificação. Se o nosso acumulador for maior ou igual que o nosso, ali em cima, tempo de animação, aí ele cai nesse if aqui, beleza? Olhando agora aqui, esquece tudo que eu falei lá sobre usar o acumulador com contador, pessoal. Que eu falei que precisaria dos dois. Foi falha minha, falha na minha lógica, que eu achei que um ia precisar fazer uma contagem e outro não. Mas pelo que eu estou vendo aqui, já usando esse código direto aqui, e mais isso daqui, eu já consigo ter um controle do tempo, tá bom? Então eu não vou precisar de um contador extra. Por enquanto, acho que não. Segue isso. Vamos usar sem. E aqui dentro do nosso if nós vamos verificar se está movendo. Então nós vamos colocar um outro if, vamos verificar se está movendo, tá? Se o nosso jogador estiver movendo, aí ele vem aqui e eu vou colocar aqui faz o código continuar a animação de movimento, beleza? Então se ele está movendo, aqui dentro ele faz o código de continuar a animação em movimento. Else, ou seja, se ele não está movendo, aí aqui ele vai definir o sprite parado como padrão. Então aqui dentro ele vai fazer o seguinte, ele vai verificar se a variável do player lá está movendo. Se ela for verdadeira, ele vai ficar fazendo a nossa animação ficar correndo, pulando aqui, né? E se ela não se movendo for igual a false, então ele vai cair aqui no nosso else, que ele vai definir o nosso sprite na posição parado, dependendo de qual direção que o nosso player está. Feito isso, dentro do nosso if aqui, do nosso acumulador maior que tempo, nós vamos zerar o nosso acumulador. Então, acumulador zera. Então, ele vai verificar se o acumulador é maior que tempo de animação, vai fazer a animação ou manter parado e vai zerar novamente o tempo do acumulador. Então, vamos colocar aqui, zera o acumulador. E então, aqui dentro é o seguinte, vamos entrar aqui e fazer essa parte. Como que eu faço a nossa animação? Como que eu vou fazer essa animação? Eu vou pegar lá o nosso jogador, tá? Nossa variável jogador. Vou entrar dentro das propriedades Sprite Animation e vou pegar o atual frame X, que é o que está lá. Ele tem atual frame X, atual frame Y. E vai fazer o seguinte, ele vai verificar se está movendo, então ele vai pegar o meu frame atual. Vamos pegar a nossa imagem aqui para entender. Ele vai pegar o meu atual frame X, que está aqui no 2 como padrão, tá bom? E ele vai ter que somar para ele vir para o próximo aqui. Então ele vai ter que pular 1, pular 2, pular 3, pular 4. Então o que acontece? Ele vai pular 4 frames e vai continuar a nossa multiplicação. Lá dentro, vou colocar mais igual, que ele vai pegar o valor que está ali, vai pegar mais igual. E lá dentro do nosso frame, do nosso player, você sabe que nós temos o gap frame, que é basicamente a contagem que eu tenho que saber, que é aqui, ó, pula 1, 2, 3, 4. Então eu tenho que vir assim, que ele vai pegar também o meu jogador, ponto sprite animation, ponto gap frame. Então dentro daqui, se ele verificar que está movendo, ele vai pegar o valor atual do meu atual frame e vai somar com o meu gap frame, que é mais 4. Então se ele está no 2 aqui, aí ele vai 3, 4, 5, 6 e cai aqui.
Daí ele está lá no 6, ele vai fazer 7, 8, 9, 10 e cai aqui. E daí ele está no 10, ele vai 11, 12, tá? Daí ele verificou, ou seja, aqui ele quebra a nossa imagem. Então eu preciso agora fazer uma verificação que ele não ultrapasse essa última imagem, né? Então como que a gente vai fazer isso para a nossa animação chegar aqui e ficar somando sempre mais 4, né? Só que ela não pode quebrar o nosso frame, porque passou de 12 aqui, ó, ela só vai poder mover 2 vezes. Isso acontece muito rápido. Então ela vai mover 2 vezes e quando ela chegar para cá acabou a nossa imagem. Então nós temos que fazer uma verificação baseado no total de imagens, né? Que aqui no nosso player nós temos o nosso max frame. Por isso nós temos essa propriedade aqui. Então aqui embaixo, né? Eu vou colocar aqui verifica se passou do limite. Para isso eu vou colocar if nosso jogador.sprite.atual frame x, que é o que ele está agora. Se o nosso atual frame x do jogador for maior ou igual que jogador.spriteAnimation, falando em sprite animation aqui eu só coloquei sprite animation. For maior, esse aqui, for maior ou igual que o nosso sprite animation ponto max frames que está aqui, ó. Se ele for maior ou igual que max frames, ele cai aqui dentro. E o que vai acontecer aqui dentro? Nós temos que falar que o nosso jogador.spriteAnimation.atual frame x, ele vai receber um valor. Eu não posso colocar 0 aqui manualmente, ou colocar, se eu coloco 0 ele cai nesse para cima, se eu coloco 2 ele cai aqui para baixo. Então também não posso colocar o 2 direto aqui, porque toda vez que ele parar, ele volta para o 2. Só que pode acontecer que eu vou estar movendo e vou estar andando para uma outra direção. Então ele tem que voltar para a direção padrão que o nosso jogador estiver, né? Então aqui vai ser igual jogador.spriteAnimation. Só que agora não é atual frame, agora é o default. Lembra do nosso default frame? Aqui que nós vamos pegar. Então nós pegamos o nosso jogador, a Sprite Animation, default frame, e ele vai ter que somar também o nosso gap frame, tá? Então jogador.spriteAnimation.gap frame. Por que ele tem que somar o nosso gap frame? Porque ele vai estar aqui fazendo uma comparação no meio de um loop. E se eu mando ele vir aqui e jogar no meu default, o meu valor default, que é esse aqui, ele é o nosso player parado. Então se ele está no meio de uma animação, ele vai cair no player parado e vai ter que já somar mais um valorzinho, que é o nosso player em movimento. Então por isso que ele vem aqui, né, e define esse valor para que ele não faça o nosso player dar uma engasgada, né? Senão ele vai repetir durante a nossa animação um frame que o player estaria parado. Só que aqui embaixo sim eu preciso disso aqui, ó. O nosso Sprite Animation, atual frame, recebe apenas isso aqui. Então eu vou copiar aqui e vou colar aqui, dar ponto e vírgula. Por quê? Porque aqui embaixo sim eu preciso que o meu atual frame receba a posição do meu sprite na posição parado, né? Então ele recebe o meu Sprite Animation na posição default, que já é do player parado. Feito isso, eu vou salvar, né? E aqui embaixo, fora do nosso acumulador, antes de eu continuar, aqui eu tenho que chamar, né, essa funçãozinha aqui, ó, copio, e ela vai ser chamada em loop, né? Então chama, vou colocar aqui, chama o loop de animation frame. E daí aqui embaixo eu coloco request animation frame e chamo ela. Então a partir do momento que ela for chamada e ela chegou no final, essa função ela vai se auto chamar. Beleza? Só que essa função ainda nunca foi chamada, então eu vou copiar ela aqui e vou chamar ela onde? Vou chamar ela lá no nosso start, tá? Depois que ela instancia o nosso mapa geral, o nosso player, e ela dá em loop no nosso game, né?
eu posso colocar que ela vem aqui e chama as animações. Vou colocar aqui, chama as animações. Fechou? Salvei. Vamos atualizar aqui. E agora quando a gente anda, ó, o nosso player ele já está andando, tá? Já está animando no caso. Só que olha só, alguma coisa deu errado no nosso código de fazer com que ele se movimentasse, tá? Pelo Delta Time. Isso aqui é bom que já é um exemplo para mostrar para você, caso você não use o Delta Time, o que acontece é a sua animação, ela fica muito rápida, ou seja, o processador consegue fazer tão rápido a transição de imagens que ela fica tremendo assim, tá? Então vamos voltar lá no nosso código e vamos verificar onde está o erro. Provavelmente o erro está relacionado aqui ao Delta Time, tá? Ele não está fazendo a animação no tempo correto. Ó, aqui já achei, ó. Se você verificar, aqui está o cálculo. Esse aqui é o cálculo certo, beleza? Foi as ordens a ordem dos fatores aqui alterou o resultado. Então eu tenho que fazer primeiro o meu current time menos last time, tá? Então eu tenho que fazer primeiro essa subtração e depois dividir por 1000. Ele estava fazendo na ordem padrão, primeiro a divisão e depois subtraindo. Salvei aqui, vamos voltar, atualizar. Agora quando eu ando, ó, ele já está fazendo a nossa animação, tá? Só que a nossa animação, ó, tá bem lenta, tá vendo? Fazendo a animação bem lenta. Então aqui a gente mexe no tempo de animação, tá? Vamos colocar aqui 0.3, por exemplo. Coloquei 0.3, vou atualizar. Ó, já melhorou bastante a nossa atualização. Beleza? Então aqui nós já temos nossa caminhada, só que agora ele tá, não importa o lado que eu coloco, ele está caminhando sempre para baixo, tá? Então o que nós vamos fazer? Agora vamos fazer com que ele mude as posições conforme a gente clica para os lados, tá? Então nisso eu só preciso mudar agora a nossa posição e direção. Aqui no nosso player, né? Eu só preciso mudar o default frame e o atual frame para a gente saber qual seria a direção do nosso player, tá? Então vou deixar aqui em 100% de novo, nosso bonequinho, tá? Vamos voltar aqui e lá onde a gente faz o clique, então, aqui já salvou no player. Vamos lá onde a gente faz aqui o clique. Key down, aqui ó, clique. Então aqui dentro da nossa propriedade onde a gente faz o clique, né? Aqui nós temos as funções que houve quando a gente clica W, S e faz as movimentação. Então quando eu clicar W, eu quero que o meu jogador, que é o meu player, vai mudar a propriedade da direção dele. Então é jogador.spriteAnimation, tá? Dentro da nossa classe. Voltando aqui dentro, atual direction, atual direction, vai receber o que? Vai receber N. Então aqui ele está em S, né? Quando é W, ele vai para o norte. Então eu coloco aqui N. Então vou colocar aqui, define a nova direção. Beleza? E aqui embaixo vou colocar define os valores para x e y do render. Então aqui também eu posso pegar jogador.animation, que eu vou pegar aqui de dentro dele, tá? Vou colocar aqui jogador.spriteAnimation e eu tenho que pegar o que? O default frame e o atual frame, beleza? Ó, ele está em 2, né? Que ele está para baixo. Então eu vou colocar o default frame x recebe o quê? Que número? Aí, como ele vai para cima, é 0. Começa aqui, ó, no 0, no inicial. Então ele vai receber 0. E aqui embaixo, jogador.atualFrame, atual frame x também recebe 0. Beleza? Então eu sempre vou vir atualizar o meu atual frame e o meu default frame. Esse default frame y a gente não está usando em nenhum momento, tá? Porque o nosso sprite do nosso jogador não tem linhas. Ele não tem novas linhas aqui embaixo. Mas se tivesse, no seu caso, se você baixou e ele tem movimentação para baixo, aí tudo que a gente usou o default frame x, você tem que colocar também para o y, tá? Então no caso a gente colocou, por enquanto fez o código para esse player numa linha só. Então fez isso, tá? Atualizou aqui e quando eu clicar em W, ele vai mudar a minha direção. Então estou aqui, cliquei W, ó, ele mudou a direção, beleza? Então eu tenho que fazer isso para os outros ali embaixo. Só que você pode ver
eu vou descer aqui, ó. Tô descendo, tá vendo que a animação tá bonitinha? Tá descendo em padrão. Só que se eu clico W, ó, você pode ver que ele tá tripidando, ó. Ó, porque eu tô segurando o W. Então ele está verificando que a minha posição do W, ele está verificando que a minha posição quando eu clico W, por mais que eu esteja andando, ele fica sempre atualizando, ou seja, jogando que a direção é norte e fica sempre me jogando para o frame 0. E o frame 0 fica dando essa cambaleada aí, que é uma travadinha. Então eu tenho que fazer uma verificação que evite ele trocar a minha posição aqui, ó, enquanto eu estiver segurando, ou seja, se a minha posição for N, ele não deve fazer isso aqui. Então aqui em cima, tá? Nós vamos colocar uma verificação. Então, vou colocar aqui, ó, verifica se a direção atual é diferente da clicada. Da nova direção, no caso, né? Da nova direção. Então aqui eu vou colocar if, eu vou verificar jogador.spriteAnimation.atual direction for diferente de quê? De N. Então, se a minha direção for diferente de N, aí sim ele cairia aqui dentro, tá? Ou seja, se o meu jogador ele não está indo para o norte, aí ele vem e define a posição já para ir para o norte e as posições em 0, 0. Só que para evitar que ele fique chamando isso enquanto eu estou movendo, ou seja, já estou clicando, eu também vou colocar aqui o E não esteja movendo. Movendo igual a falso, tá? Então ele vai verificar se a minha posição atual é diferente de norte e se movendo se está em falso. Se eu estiver movendo, ele já pula aqui e já continua o resto do código. Então ele nem entra aqui. Então ele tem que verificar se eu não estou movendo e verificar se eu já não estou indo para o norte. Então eu atualizo. Ok? Vou vir aqui, ó, descer. Tá bem legal. E agora subir, ó. Beleza? Agora a minha subida já ficou padronizada. Cliquei para baixo. Agora ele está fazendo moonwalk. Agora virou Michael Jackson. Pode ver que eu não tenho a função quando eu clico para baixo. Então agora para todos os lugares que eu for andar, ele vai continuar movimentando para cima, tá? Enquanto eu não clico para cima, ele sempre vai clicar, vai ficar andando para baixo. Então a gente colocou e fez a animação para cima, tá? Então o que a gente tem que fazer? Como esse vídeo, para não ficar longo, ele tem que fazer a mesma coisa aqui. Vou dar um Ctrl C para todas as posições, tá? Ctrl V, Ctrl S, Ctrl S não, Ctrl V ali no QS, Ctrl V aqui no QA e Ctrl V também aqui dentro do nosso QID. Beleza? Vou dar uma indentada aqui no código para ele ficar certinho embaixo. Então aqui embaixo onde vê QW é norte e aqui vai para o 0. Aqui QS é sul, então vou mudar o N para o S, beleza? Virou sul. E aqui a nossa posição do sul, ele é 2, é 0, 1, 2. Então aqui eu coloco 2, fechou? Fechou. O A é para a esquerda, né? Então aqui o A é oeste. Então vou colocar a letra O de oeste, beleza? Se você falar, mas por que está colocando S, N, ó? Porque é os pontos cardeais, tá, pessoal? A gente está usando aquele padrão lá em cima, ó, vou voltar aqui em cima, dos pontos cardeais. Que a gente pode, tem as variáveiszinhas aqui, ó. Cadê elas? Aqui, ó. Move N, move S, move L, move O, beleza? Então sempre vou usar as siglazinhas aqui para os nossos padrões. Então vamos continuar lá, que não terminamos aqui. Estamos então no O. O O é para o oeste, para a esquerda, né? Então ele é 0, 1, 2, 3. Ó, ele é no 3, tá? Sempre começa no 0 a contagem. Então aqui, nosso sprite é no 3, vou salvar. O D também, ele é para o leste. Então coloco o L aqui. Beleza? Leste. Então se ele não estiver movendo para o leste, ele muda para mover para o leste. E ele muda o frame para o leste, que é o 0, 1. Então aqui vira 1. Salvei. Então já tenho para as 4 posições. Agora eu vou atualizar
E agora eu vou andar. Fechou? Vou deixar ele no tamanho real, né? Que esse seria o nosso tamanho real. E agora é isso aí, pessoal. O nosso player já está andando com a movimentação. E agora, na outra aula, nós vamos ter que colocar a movimentação da diagonal dele, né? Então, ele não tem movimentação na diagonal. E se você quer praticar, você já tem aí todo o código para fazer ele andar para cima, para baixo. E pode estar tentando fazer ele se movimentar para as diagonais. Basta você juntar cada uma das propriedades dessa movimentação. O padrão segue o mesmo. Se você não conseguir, aí você assiste a próxima aula, que eu vou estar exemplificando rapidinho como faz a movimentação nas diagonais. Fechou? E se a gente quiser mover aqui e mudar a velocidade da nossa animação, né? Então nós temos lá no nossa animação, embaixo do nosso update, aqui ó, nossa animação. Se eu quiser que ela fique mais rápida, basta eu mudar o tempo de animação aqui para 0.1, por exemplo. Aí quando eu atualizar, a animaçãozinha ó, fica correndo muito, ó, tá vendo? Só que o que acontece, ela ficou fora do padrão. Eu posso aumentar aqui, colocar 0.5, ele vai ficar mais lentinho. Então você pode ver que ele pode ficar um pouquinho mais lentinho na animação. Fica ao seu critério. No caso, eu acho que o 0.3 ficou legal, ó. Coloquei 0.3 e vou atualizar. Mas olha só, eu estou pegando a animação aqui de fora. Se você perceber, eu tenho o tempo de animação que eu coloquei manualmente. E aqui dentro a gente colocou essa variável tempo de animação. Só que dentro do nosso player, da nossa classe player, nós temos aqui o speed animation. Então vamos pegar referente a esse speed animation aqui. Então eu venho aqui, apago esse tempo de animação. E aqui dentro, onde diz tempo de animação, eu vou colocar jogador.spriteanimation.speedAnimation. Beleza? Então ele vai verificar se o acumulador é igual ao tempo de animação, né, que tem aqui dentro do nosso player. Eu vou atualizar, você vai ver que ele voltou a ficar lento, porque o nosso player está como 1, né, a velocidade. E aqui dentro agora basta eu voltar para 0.3, que é o que está o padrão lá. Quando eu atualizei, agora sim a nossa animação volta como estava antes. Fechou, pessoal? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. E na próxima aula a gente se vê de novo.